Olá, boa tarde. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E queria trazer uma meditação acerca do livro de Lamentações, capítulo 1, versículo de número 2. Diz assim: continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela e tornaram-se seus inimigos. Existem algumas coisas que nos levam a chorar e que nos levam a chorar verdadeiramente sem consolo. Quando o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações, foi escrito, Israel estava em um momento de tristeza, de profunda tristeza no seu coração, e havia no fundo uma certa esperança em ser restaurada futuramente Jerusalém. E Jeremias, por cerca do ano de 586 a 585 a.C., Jeremias estava buscando em Deus e recebendo de Deus uma palavra de consolo para aqueles que estavam no exílio nesse período. E nas Lamentações de Jeremias, ele estava externando o quanto Israel tinha necessidade de buscar o Senhor, estava externando as percas, as faltas que Israel tinha perdido diante de Deus e que precisava ser restaurada. Quando Jeremias fala acerca desse versículo, ele estava tão somente expressando o quanto as suas lágrimas, elas lhe traziam dores profundas de formas que não havia consolo. Talvez você que esteja me ouvindo por meio desse vídeo, você esteja passando por uma situação semelhante a esta, uma situação de percas, uma situação aonde tem te levado a um profundo sentimento de dor. E Jeremias estava basicamente verificando por esperança do seu coração em que haveria uma nova Jerusalém futura. Jeremias ergue a sua voz e começa a chorar diante de Deus, e percebe-se que Jerusalém também estava assim, devido às suas percas. E existem coisas que nos levam a chorar de forma profunda e nos derramarmos diante das situações e diante de Deus. Jeremias estava vendo que Jerusalém estava em falta e ausente, e havia uma ausência muito grande da presença de Deus, porque eles se afastaram da graça de Deus. Existia um momento em que Jeremias, ele próprio escreve no livro do profeta, no livro de Lamentações, Jeremias fala de forma contundente acerca das jovens. No capítulo 5, versículo 11, ele diz: forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Estava havendo um momento de defloração, defloraram as jovens de Jerusalém. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas, não respeitavam mais os velhos. Os príncipes foram enforcados. As lideranças hierárquicas que havia naquela época, aos jovens obrigaram a moer, e aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os jovens estavam agora sendo escravos na cidade da Babilônia. Aos jovens obrigaram a moer, aos moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm mais assento à porta, os jovens já não cantam. Os velhos tinham um assento de prioridade na cidade, na porta da cidade, para trazer informações para dentro da cidade de Jerusalém. Os jovens, as moças, eles se reuniam para adorar e magnificar a Deus nos cultos festivos que eram apresentados a Deus, momentos de louvores e adoração. E Jeremias, quando olha, ele diz: cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentações.
a nossa dança. O que era festa converteu-se em tristeza, em momentos de dores profundas. Israel, a coroa de Israel brilhava e todos, quando olhavam, percebiam que havia uma coroa em Israel. E Jeremias, quando olhou, disse: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. A coroa estava simbolizando a honra de Israel. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceu os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Porque te esquecerias de nós para sempre? Porque nos desampararia por tanto tempo? Jeremias, quando olha para todo esse momento de aflição em Jerusalém, ele disse: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Havia momentos difíceis, de tristeza presente, mas uma certa esperança futura. O estado de Jerusalém estava lamentável. E nesse momento, Jeremias se volta para se lamentar diante de Deus. Em dados momentos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, no versículo 1, ele diz, ele fala para o Senhor acerca das suas lágrimas. Com isso ele diz: Senhor, provera a Deus, tivesse um manancial de águas sobre a minha cabeça, e rio de lágrimas sobre os meus olhos, então eu choraria de dia e de noite pelos pecados do meu povo. Há momentos que precisamos chorar diante de Deus. Há momentos que precisamos derramar lágrimas diante de Deus. Naquele momento, Israel, Jerusalém, o povo de Deus, estava chorando porque perdeu aquilo que era uma tipologia de honra. Parece as nações, quando olhavam para Jerusalém, lembravam os momentos de êxodo que eles passaram, quando derrubaram os muros de Jericó, quando romperam as barreiras, quando atravessaram o Mar Vermelho, quando Deus enviou aquelas pragas